Olá, pessoal do terceiro ano, sou a professora Ellen. Nós estamos trabalhando física esse ano. E aí, por conta da pandemia, nós todos devemos ficar em casa. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo via atividades enviadas para vocês no Classroom, que vocês têm acesso. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e o nosso próximo assunto a ser trabalhado é a lei de Coulomb. E aí, para a gente começar, a gente vai dar uma relembrada no princípio da atração e repulsão das cargas. Então, nós vimos que as cargas iguais, elas se repelem e as cargas com sinais diferentes se atraem. Então, é isso que está dizendo essa figurinha aqui, né? Sinais diferentes, a atração, ó, uma está puxando para a outra, e sinais iguais, repulsão. Aí, pessoal, professora, mas nós não vamos falar sobre a lei de Coulomb, vamos falar sobre a lei de Coulomb, essa é uma introdução. Então, a lei de Coulomb ela é observada pelo francês Charles Augustin de Coulomb em 1785, que ele determinou experimentalmente a força de interação eletrostática entre duas partículas. E como ele fez isso? Ele fez isso utilizando a balança de torção. Então, ó, esse aqui é o modelo da balança que ele utilizou. Ele queria comprovar que existia para a eletricidade uma força de repulsão como a força gravitacional. Então, aqui tem duas esferas, né, condutoras, vem uma terceira esfera que está carregada e toca essas duas esferas. Quando ela toca, ela eletriza essas esferas aqui, que tem essa separação, ela vai oscilar até parar no equilíbrio, a uma posição de equilíbrio. Então, essa foi a balança de torção utilizada aí pelo Coulomb. Então, ele observou, de forma parecida com a força gravitacional, que existia uma força elétrica entre duas cargas eletrostáticas. Então, ó, o que significa isso? Nós vimos que cargas com o mesmo sinal sofrem força de repulsão. Então, ó, a força que essa carga 2 aqui exerce sobre a carga 1, essa força 1, ela tem que ser igual a essa força 2 em módulo. O valor dela tem que ser a mesma. Então, a força que 1 exerce em 2 e que 2 exerce em 1 é a mesma. Então, essa força ela vai ser de repulsão quando as cargas tiverem o mesmo sinal. E essa força ela vai ser de atração quando essas cargas tiverem sinais opostos. Então, a força que 1 exerce em 2 e a que 2 exerce em 1, o módulo delas é o mesmo. E também vai depender da distância que essas cargas estão umas das outras. Então, se o sinal é o mesmo, a força é de repulsão. Se os sinais são diferentes, a força é de atração. Então, vamos ver aqui o que acontece no simulador. Ó, então, aqui nós temos uma carga negativa e uma carga positiva. Imagine esses bonequinhos aqui como sendo uma força externa. Nós estamos vendo a escala em escala atômica. Esse simulador é dessa universidade aqui, ó. E ele é bem utilizado, ele é bem bom. Se vocês puderem acessar aí de casa, melhor ainda. Mas então, vamos lá. Ó, vamos aproximar essa carga uma da outra. Primeira coisa, essa carga ela está positiva, essa carga está negativa. Olha o sinalzinho não, desculpa, a orientação da flechinha aqui do vetor. Elas estão, ó, a força é de atração. E conforme a gente vai aproximando esses bonequinhos, o que vai acontecendo? Vai aumentando o valor dessa força. Conforme a gente vai afastando os bonequinhos, olha o que acontece com o valor da força. Ele vai diminuindo. Então, quanto mais longe esse bonequinho estiver, menor é a força entre essas duas cargas. E por que o bonequinho tá puxando aqui, né? Ele é um agente externo, né? Ele não quer que essas cargas se unam aí, né? Mas, ó, força de atração. Agora, se a gente mudar aqui, ó, colocar essa carga 2, também negativa. Um pouquinho aqui. Então, ó, percebe que a força
sobre Q1 devido à carga 2 tem esse valor aqui, ó, para essa situação. E a força sobre Q2 devido à carga 1 também tem o mesmo valor. Foi isso que a gente falou lá no slide anterior. Então, as forças em módulo, elas têm que ser iguais. Então, ó, olha aqui. Os bonequinhos, força externa, ó, tá querendo que elas se juntem. Mas qual que é a tendência delas, ó? A setinha da força, que indica o sentido da força. A setinha que indica o sentido da força. Cargas de mesmo sinal, elas querem se repelir. Certo? Se a gente pôr todas as duas positivas, o que vai mudar? Mesma coisa, né? Então, elas querem se repelir. E quanto mais longe a gente colocar esses bonequinhos, observa os valores das forças. Menor esses valores serão, certo? Então, é isso. Esse simulador, vocês podem usar aí na casa de vocês. Ele é livre, ele é grátis. Então, ó, matematicamente, essa é a lei de Coulomb. A força elétrica é igual à constante eletrostática do meio, vezes o módulo de uma carga, vezes o módulo de outra carga, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, pessoal, professora, e se tiver uma terceira carga? A gente sempre vai calcular a força elétrica aos pares. Então, você calcula entre duas, depois entre a resultante dessa com a outra e assim por diante. Então, a lei de Coulomb, ela é sempre calculada aos pares. Então, essa tabelinha aqui, ó, diz para vocês o que é cada um desses termos, né, da equação. Então, o F é a força eletrostática, se é força, a unidade dela é em Newton. Esse K é a constante eletrostática do meio, já já a gente vai falar um pouquinho mais dele. A unidade é Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Q1 e Q2 são o módulo, né? Então, lembra que essa barrinha significa módulo. Então, na hora que a gente for fazer as contas, vai nos interessar apenas o valor das cargas em módulo, ou seja, né, tudo positivo, vai ser tudo positivo, não tem o sinal. A unidade das cargas é o Coulomb, como vocês já viram nas aulas anteriores, e esse D é a distância entre as cargas. Tomem cuidado. A unidade tem que estar em metro. Se não estiver em metro, nós temos que transformar. Então, essa é a lei de Coulomb. Graficamente, o que ela significa para a gente? Então, ó, daqui para cá, a distância ela vai aumentando. Então, quanto maior for a distância, o que vai acontecendo com a força? Ela vai diminuindo de forma exponencial, certo? Então, essa é a representação gráfica. Ou a gente pode olhar no sentido contrário, né? Quanto menor for a distância entre as cargas, maior é a força. Certo, pessoal? Então, a constante eletrostática K, que eu falei que eu ia falar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, ela é uma constante de proporcionalidade que varia conforme o meio em que as cargas elétricas estão imersas. Então, onde é que essas cargas estão? Elas estão no vácuo ou em outro meio? Então, no vácuo, esse valor de K, ele vale isso aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. No nosso caso aqui, os nossos exemplos, os nossos exercícios, nós vamos usar esse valor para o K. Nós não vamos trocar o meio. Só que no vácuo e no ar seco, esse valor de 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado por Coulomb quadrado, eles são bem parecidos. Então, se as nossas cargas estiverem imersas no vácuo ou no ar, a gente vai usar esse valor aqui, ó. Só que para qualquer outro meio isolante, o valor dessa constante do meio é sempre menor que o K do vácuo. Certo, pessoal? Então, essa aula, esse vídeo vai ser só para a gente ter uma ideia aí do que é a força eletrostática, o que é a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb, ela diz pra gente que existe uma força entre duas cargas. E aí nós vimos como, matematicamente, como isso acontece e como o Coulomb chegou nessa conclusão, utilizando a balança de torção. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer 2 exemplos para ficar um pouquinho mais claro para vocês essas questões. Então, tá bom? Até a próxima. Espero que tenham entendido.